Querido amigo, hoje o nosso objetivo é estudarmos o capítulo 9 do livro de Provérbios. Veja bem, abra sua Bíblia, no capítulo 9 nós temos apenas 18 versículos. Vamos estudar então Provérbios 9, 1 a 18. Como temos feito normalmente, vale a pena recordarmos um pouquinho aquilo que nós temos tratado no programa passado para fazermos uma ponte. Essa ponte, então, vai nos fazer passar daquele conteúdo para o conteúdo do programa de hoje. Nos últimos versículos do capítulo 8, se você se lembra, nós vimos a recomendação de que é necessário atentarmos para a voz e para os conselhos da sabedoria. A sabedoria, ou, como nós mencionamos anteriormente, o próprio Senhor Jesus Cristo, porque Ele é sabedoria personificada, eles se dirigem ao homem. A sabedoria, ou o próprio Senhor Jesus, se dirige aos homens como a filhos, de uma maneira carinhosa, e instrui a cada um dos seres humanos, dizendo que somente serão felizes os que guardarem, os que observarem, os que forem obedientes aos seus conselhos. Nos versos 32 a 36, no capítulo 8, nós encontramos esse convite. Atentem para as minhas palavras e vocês serão felizes. Querido amigo, o que se constata é que não há uma vida feliz e segura sem a segurança que só Jesus Cristo pode oferecer. Ou, nas palavras do próprio autor de Provérbios, não há segurança, não há felicidade sem levar-nos em conta a sabedoria e os seus conselhos. E os versos 34 a 35 nos orientam definitivamente. Feliz é o homem que me dá ouvidos. Eu estou lendo capítulo 8, 34 e 35. Veja bem, feliz é o homem que me dá ouvidos, velando dia a dia às minhas portas. Por quê? O que me acha, acha a vida e alcança o favor do Senhor. Versículos 34 e 35, então, são um apelo claro para darmos atenção, ouvidos à sabedoria. Ora, diante desse apelo, o capítulo que temos à nossa frente, que é o capítulo 9, detalha esse apelo. Esse convite que a sabedoria faz a todos nós é detalhado agora no capítulo 9. Assim, ao estudarmos esse texto, o título que propomos para o capítulo 9 é o seguinte: capítulo 9, 1 a 18 de Provérbios. Eu coloco como título a seguinte expressão: o convite da sabedoria. O convite da sabedoria. Se no capítulo 8 vimos a personificação da sabedoria, agora vamos entender detalhadamente o convite que ela nos faz. Então, como que sintetizando tudo aquilo que foi dito até agora, o autor sagrado coloca diante de nós as inúmeras vantagens de se atentar para a sabedoria, para que vivamos usufruindo o melhor que a vida pode nos proporcionar. Isso é, o melhor que uma vida sábia pode nos proporcionar. Não estão em foco apenas os bens materiais, mas estão sendo enfatizados principalmente os ganhos que teremos em nossa vida interior. Querido amigo, quando atentamos para o convite da sabedoria, verificamos então o seu valor. Por isso, em resumo, esse capítulo está afirmando o seguinte: todo homem que deseja viver bem, que deseja viver feliz, deve levar em consideração o convite da sabedoria. Eu repito essa frase que sintetiza os 18 versículos do capítulo 9 de Provérbios. Todo homem que deseja viver bem, que deseja viver feliz, deve levar em consideração o convite da sabedoria. E nós vamos encontrar nesse texto, nesse capítulo, 5 características desse convite. Vamos encontrar nesse texto 5 características do convite da sabedoria para uma boa vida,
para uma vida feliz. Vamos então a cada uma dessas características. A primeira característica desse convite é alimentar-nos das suas iguarias. Versículos 1 a 6. Eu leio então esse texto para você. A sabedoria construiu a sua casa com 7 colunas. Mandou matar animais para uma festa. Preparou vinho e pôs à mesa. Aí mandou as suas empregadas gritarem no lugar mais alto da cidade: Entrem, entrem, gente tola. E disse às pessoas sem juízo: Venham, venham, comam a minha comida e bebam o vinho que eu preparei. Deixem a companhia dos tolos e vivam. Sigam o caminho do conhecimento. Querido amigo, o que nós temos aqui é um convite muito claro da sabedoria, dizendo que nós devemos deixar o quê? A companhia daqueles que não têm juízo, daqueles que são tolos, daqueles que são faltos de entendimento. Aqueles que querem viver uma vida feliz devem ter, nesse banquete oferecido pela sabedoria, devem ter nesse banquete a prioridade para as suas vidas. Por isso que o versículo 5 diz exatamente assim: Venham, comam a minha comida e bebam o meu vinho. Ilustrativamente, metaforicamente, o autor de Provérbios está dizendo que aquilo que a sabedoria pode proporcionar a nós é algo muito bom, algo que vale a pena dedicar o nosso esforço para conseguir. Imagina você num jantar, numa grande celebração, iguarias das mais finas possíveis. Ou que não seja um jantar muito chique, mas que seja uma comida bem feita, uma comida caseira bem preparada. O convite da sabedoria é exatamente esse. Venham, participem da minha mesa. E quando vocês participarem dessa mesa, com certeza vocês serão beneficiados. Porque é uma alimentação saudável, uma alimentação pura, uma alimentação que dá prazer ao sentido do paladar. Sigam o caminho do conhecimento. Desprezem a companhia dos tolos e vivam. Esse é o convite da sabedoria para cada um de nós. Se queremos viver, devemos nos alimentar do alimento espiritual, logicamente, do alimento interno que a sabedoria concede a cada um de nós. A segunda característica desse convite é para convivermos e nos afiar com os sábios. Veja os versículos 7, 8 e 9. Se você repreender uma pessoa vaidosa, a única coisa que você vai conseguir é ser insultado. Se você tentar corrigir um homem mau, o que você vai conseguir é ser humilhado. Nunca repreenda uma pessoa vaidosa, porque ela o odiará por isso. Mas se você quiser corrigir alguém, corrija uma pessoa sábia, porque ela o respeitará. Qualquer coisa que você ensina a uma pessoa sábia, torna-a mais sábia ainda. E tudo que você diz a uma pessoa direita, sábia, aumenta a sabedoria dela. Querido amigo, é exatamente o que o versículo diz. Esse versículo quase não precisa ser comentado, mas o que o autor está dizendo é que aquele que repreende o escarnecedor, ele traz sobre si afronta, porque o escarnecedor é uma pessoa que já está completamente tomada pela loucura, pela tolice, e não consegue perceber que, na verdade, você o está ajudando. Mas, se nós queremos ajudar alguém, que devemos ajudar aqueles
que têm inteligência para perceber que, através das nossas palavras, eles podem se tornar mais sábios ainda. É interessante que nos capítulos anteriores, do capítulo 1 até o capítulo 8, o ensino era indireto. Mas aqui, o ensino aqui é muito claro, muito direto, muito pessoal. Parece que o discurso arremata com o ensino do versículo 10. É interessante, nós vamos estudá-lo daqui a pouco. Diria, por exemplo, a sabedoria: eu vos tenho ensinado muitas coisas, de muitas maneiras, mas venham agora ao meu banquete e sirvam-se dessas iguarias, para que você realmente consiga perceber o valor da sabedoria. O nosso desafio, querido amigo, é duplo. Veja bem, quando você aplica essa passagem para a sua vida, você deve ser sábio para saber aceitar as repreensões de alguém. E aí, você adquirirá mais sabedoria. Mas, ao mesmo tempo, uma outra faceta desse convite, desse apelo, é para que você oriente aquelas pessoas que vão valorizar a sua orientação, a sua instrução, o seu conselho, a sua palavra. A ideia é mais ou menos a seguinte: não lancem pérolas aos porcos. Não lancem coisas valiosas, instrução valiosa, a quem não está interessado em aprender. Dirija-se àquelas pessoas que realmente querem aprender ainda mais. A terceira característica, então, desse convite é para temermos a Deus. Esse, na verdade, é o versículo-chave do capítulo 9 de Provérbios. Nós vamos lê-lo novamente e você sabe já desse versículo. Para ser sábio, é preciso primeiro temer o Senhor. É preciso primeiro temer a Deus. Se você conhece o Deus Santo, então você tem compreensão dessas coisas. É interessante esse versículo, porque nesse versículo nós temos não só a palavra Deus e a palavra Senhor, mas também temos agora a palavra santo, uma descrição muito clara de Deus como Deus santo. O princípio da sabedoria é temer o Senhor. Quem quiser ser sábio, comece por temer a Deus e comece por observar os seus mandamentos, porque essa realmente é a verdadeira sabedoria. Porque se um homem conhecer todas as ciências e não souber usá-las e viver por meio delas, na verdade ele não passa de um tolo. Enquanto um ignorante da ciência, mas conhecedor de Deus, vivendo no seu temor, sim, ele sabe bastante. De um modo muito interessante, nós podemos constatar isso na vida, provavelmente aí na sua comunidade, no seu meio ambiente, você percebe isso. Alguém com doutorado, com mestrado, com grandes diplomas, se não teme a Deus, não sabe tomar decisões boas e sérias na sua vida. Mas alguém até, muitas vezes, até analfabeto, mas um homem, uma mulher que teme a Deus, esse tem diferença na sua vida. Ele sabe tomar posições, ele sabe decidir, porque ele tem a sabedoria que vem do alto. Querido amigo, o escarnecedor, o homem mau, a mulher má, nunca aprendem. Seu espírito está envenenado. Ele não é dócil, nem é humilde. Na verdade, ele se torna, ou ela se torna, um zombador ou zombadora. Para essa gente, o que diz Provérbios, não vale a pena tentar ensinar. Agora, devemos sim ensinar um sábio, porque ele te agradecerá. E assim nós estamos temendo o Senhor. Por quê? Porque esse sábio sabe que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. A quarta característica desse convite é para usufruirmos das dádivas da sabedoria.
versículos 11 e 12. Veja o que diz esse texto. A sabedoria fará com que você viva uma vida mais longa. Se você for sábio, o lucro será seu. Se zombar de tudo, você mesmo sofrerá as consequências. É interessante esse texto, ele é muito claro. Na versão que nós usamos normalmente, diz assim: porque por mim se multiplicam seus dias e os anos de sua vida se acrescentarão. Isso é, a própria sabedoria, quando atentamos para ela, ela multiplica os anos de nossas vidas. Numa estatística publicada nas revistas da atualidade, nós encontramos alguns dados muito interessantes. Dados entre crentes e descrentes. Verificou-se que os crentes tinham, em média, 10 anos de vida a mais do que os descrentes. Você está impressionado? Eu vou repetir. Numa pesquisa que foi feita numa dessas publicações nacionais, cristãs, uma pesquisa muito séria, constatou-se o seguinte, que aqueles que temem a Deus, eles têm, normalmente, em média, 10 anos de vida a mais do que aqueles que não levam Deus a sério. Querido amigo, olha o que o versículo 12 diz. Se você for sábio, o lucro será seu. Agora, se você zombar de tudo, se você for um escarnecedor, você mesmo sofrerá as consequências. Você consegue perceber o valor que podemos dar e que devemos dar à sabedoria? E você deve lembrar-se que nós mencionamos no programa passado. A sabedoria personificada é o próprio Senhor Jesus Cristo. Que você possa amá-lo de todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, com toda a sua força. Valorize os princípios da palavra de Deus. Valorize os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Finalmente, nos versículos 13 a 18, nós temos uma quinta característica desse convite. É rejeitar o convite que é feito paralelamente, o convite da loucura. Nós temos o convite da sabedoria, mas nos versículos 13 a 18, temos o convite da loucura. E a palavra de Deus é muito clara em apresentar esse convite. A falta de juízo, versículo 13, é como uma mulher espalhafatosa, tola e sem vergonha. Olha que palavras, hein? Ela senta-se à porta da sua casa ou num banco no lugar mais alto da cidade e grita aos que passam preocupados com os seus negócios. Entrem, gente tola! E diz às pessoas que não têm juízo, a água roubada é mais gostosa e o pão furtado é mais saboroso. Mas os convidados dela não sabem que aqueles que vão à sua casa morrem, e os que entram já estão nas profundezas do mundo dos mortos. Querido amigo, que palavras, que descrição. É uma outra versão bíblica, é na linguagem de hoje, mas são palavras que demonstram exatamente essa distância entre uma vida sábia e uma vida tola, entre uma vida prudente e madura e uma vida imatura e sem juízo. É interessante percebermos o seguinte, o autor de Provérbios diz que a loucura é como uma mulher apaixonada, ela é ignorante e não sabe coisa alguma, mas ela convida as pessoas, ela convida os tolos para a sua casa. Essa forma de descrição é muito sintomática em comparação com as elevadas descrições da sabedoria. Enquanto esta é ativa, trabalhadora, arquiteta do universo, a loucura é vadia, sem ocupação, coloca-se à porta da sua casa, convidando os tolos para irem festejar com ela. A pergunta é, qual é a sua escolha, querido amigo? O comentário da loucura é o seguinte, águas roubadas são doces e o pão comido às ocultas é agradável.
a atração que o mundo exerce sobre nós é uma atração para cometermos ilegalidades. Mas o final é triste, nos leva à profundeza do mundo dos mortos. A pergunta ainda é: qual é a sua escolha? Qual o convite você vai aceitar? O convite da loucura ou o convite da sabedoria? Eu espero que Deus lhe conceda capacitação para você aceitar o convite da sabedoria. Querido amigo, que Deus te abençoe. Um grande abraço e até o próximo programa.